Porque começou a entrar. Tá valendo aí? Olá, amigos, aproveitando a oportunidade, eu estou no Rio de Janeiro, daqui a pouco, se Deus quiser, me desloco para Brasília. Na quinta, nós pousaremos lá em João Pessoa, na Paraíba, e ficaremos até sábado. Semana que vem, a previsão é Fortaleza, lá com o Heitor Freire, entre outros, grupo de direita, amigos, né? Na Paraíba com Júlia Lemos. Nossas andanças pelo Brasil, né? Conhecendo os problemas da região, apresentando os pré-candidatos nossos também, apagando incêndio onde porventura haja incêndio, que acontece, né? Nosso meio político, de vez em quando, fica meio conturbado. Mas o objetivo final de todos vocês, em especial o povo brasileiro, que há 3 anos acredita na gente, muito antes de ter um partido, nós temos um objetivo pela frente. Tentar mudar o destino do Brasil. E vocês podem ver, tá todos contra a gente, né? Tá um grupo de esquerda de um lado e depois o tal do centrão para o outro lado. E parece que eles não entendem, não engolem, né, a possibilidade de ter alguém diferente na política. Que sempre foi esse ping-pong, PT, PSDB, e o Brasil chegou nesse estado de coisa que se encontra, né? Economicamente quebrado o Brasil. E quem quebrou foram os economistas, não foi eu. Tá? Planos econômicos fracassados. Daí você fala, o plano real deu certo. No meio do governo Fernando Henrique Cardoso, foi 8 anos, né? O segundo mandato foi aquela proposta de emenda à Constituição que, pelo que tudo indica, foi comprada, né? Para combater a inflação, o governo simplesmente botou juros lá em cima. Hoje temos uma dívida na casa dos 4 trilhões de reais, praticamente, alguns dizem que impagável. Mas eu vejo que o Brasil tem meios de sair dessa crise. Temos um potencial que ninguém tem. Ontem em São Paulo, estava lá discutindo, numa sabatina, não houve discussão, como até hoje não houve ainda nenhum debate. Tem gente que me acusa de estar fugindo do debate. Não houve nenhum debate até hoje. Discutindo a questão energética, questão sucro-alcooleira. Ou seja, no período militar, presidente Médici, nós lançamos aqui o Proálcool no Brasil, até para suprir aquelas 2 grandes crises do petróleo. E o Brasil teve sucesso. Mais de 90% dos carros no Brasil passaram a ter energia nossa, do álcool. Bem, depois o Brasil tomou outra linha, né? Abandonaram quase tudo que aconteceu naquele período militar e voltamos à matriz aí, basicamente, dos combustíveis fósseis. E hoje estamos com um problema. A questão dos caminhoneiros, que foi um movimento deles, onde eu disse que o governo não foi surpreendido, que eu sabia há mais de 2 anos o que estava acontecendo, não só sabia, como participei com eles, né? Isso tratava da questão de roubo de cargas e a questão, lógico, de transporte de carga no Brasil. Tive em Gramado, tive 2 vezes no Rio de Janeiro, uma que foi com o vice-governador aqui, o Francisco Dornelles, lá no Palácio Laranjeiras, em Brasília também. E aqueles problemas que vocês sabem, né, que também afeta a todos nós, porque os problemas no meio do transporte repercutem no final da linha na inflação, onde você paga, todo mundo paga. Por exemplo, aquilo que o governo tira da indústria da multa, né? Você anda na hora do Rio a 70 por hora e não tem passarela, Copacabana, Leblon, porque você pega uma Rio Santos, temos aí radares a 40 por hora, e assim está no Brasil todo. O objetivo é arrancar dinheiro do povo o tempo todo, o argumento de salvar vidas. Se você botar 10 por hora, 5 por hora, você vai salvar muitas vidas com toda certeza, mas não é essa lógica que se busca, né? A questão da multagem eletrônica não tem cabimento
esse limite de velocidade. Você desce a Serra da Azarada do Rio de Janeiro, 40 por hora. Nem um caminhoneiro, nem você que dirige um carro de passeio vai entrar 80, 90 naquela curva, mas pode entrar 60 sem problema nenhum. E às vezes escorrega, né? Você, um pouco distraído até, ganha uma multa. Completou 20 pontos, perde o direito à carteira. Um cidadão perdendo o direito à carteira tem complicações para ele. Imagine um caminhoneiro, um motorista de ônibus, um taxista, né? Alguém que vive disso, vive, a sua profissão é um volante pela estrada, e o governo não dá bola para isso. Essa multagem eletrônica, a gente bota um ponto final nisso, pode ter certeza. Você não pode estar dirigindo, em vez de você prestar atenção na estrada, né? Você está olhando para os barrancos, se tem um pardal ali, e você pode muitas vezes botar 100, 120 numa estrada, sem problema nenhum. É questão da consciência de cada um, ok? Mas tudo bem, vai ter gente que é contra, vai. Mas o número de mortes na estrada não tem diminuído. O caminho, no meu entender, não é esse. E ainda mais a indústria dentro da cidade, um terror, aqui no Rio de Janeiro, um terror aqui. 40 por hora, tudo quanto é local. Mas tudo bem, vamos em frente. O outro problema que eles têm lá, o pedágio. Você já ouviu falar em contrato leonino, né? Esses contratos, essas concessões para explorar a multagem eletrônica nas vias, o contrato é o leonino, no mínimo quando fala do eixo levantado, se cobra o pedágio do caminhão, por exemplo, o caminhão tem 5 eixos, né? Cobra de cada eixo, cobra-se o pedágio, e muitas vezes o caminhão está com 1 ou 2 eixos levantados, porque está vazio, cobra-se da mesma maneira. Você pode falar, mas e daí? Isso repercute no final do frete lá na frente, não só para as empresas, que tem dezenas, centenas, algum milhares de caminhões, bem como para o caminhoneiro, aquele que tem o seu caminhãozinho ali e ganha vida dessa forma. É um crime o que fazem no Brasil. A intenção sempre é arrancar dinheiro do brasileiro. Depois vem o preço do combustível. Isso é conjuntural. Tá? O maior problema do preço do combustível são os impostos. Tá? Nos estados, chega na casa média de 28%. No Rio de Janeiro, se não me engano, está 32% o ICMS do combustível. É um absurdo isso aí. Aqui no Rio, cada litro de combustível que uma pessoa bota no seu tanque, 1,60 é de ICMS. Ou seja, o cara botou, por exemplo, 50 litros de gasolina no seu carro. R$80 vai para o governo do estado. Ninguém está dizendo que o governo não deve cobrar nada não, mas não pode os governos, né, federal, estadual, municipal, tem problema, aumenta imposto, aumenta a taxa, aumentou-se o IPTU no Rio de Janeiro. Aqui, por exemplo, você empresta, por exemplo, doa para um filho teu, vamos supor, R$100.000, ou para o teu pai, ou para o teu irmão, para ajudar a comprar imóvel. Aqui no Rio você pagava 4% para o governo do estado, né? Então, você emprestou para o teu pai R$100.000 para comprar uma casa para ele, uma casinha humilde que custa R$200.000, que deixa de ter uma casa, já dá para comprar um imóvel nesse sentido aqui, mas é humilde, né? R$4.000 para o estado, mas para que isso? E o ano passado, nessa crise, a Assembleia Legislativa aumentou, se eu não me engano, o percentual passou para 8%. O que estimula o quê? Você sacar o dinheiro, entregar para o parente teu, para ele negociar lá um preço mais barato e pagar por fora. Onde lá atrás, lembra quando eu falei que tem que sonegar? Falei sim, há 20 anos falei isso aí. E hoje em dia, cada vez se estimula mais a sonegação. Eu transmiti uma realidade do que acontecia, ok? E foi um desabafo, o pessoal usa isso, vai usar até morrer, vamos em frente. Eu não fujo da verdade, da realidade, né? Então, fica vendo na questão em São Paulo, né? Tem parte dos usineiros que querem vender o álcool diretamente para a bomba de combustível. Outra parte tem que ter um intermediário, basicamente aí a Petrobras. Então tem muitas vezes um caminhão-tanque, sai de uma usina de álcool, anda 200 quilômetros, lá na frente esse álcool nem é jogado no reservatório, ele fica no próprio caminhão, a nota fiscal é trocada e volta 200 quilômetros para aquele posto em frente à usina. Então, em média, você pode diminuir ali 60 centavos no litro do álcool,
cabo de guerra lá em São Paulo ontem, né? O pessoal, uns usineiros querem, outros não. Agora o pessoal fala em liberalismo, né? Todo mundo quer liberar, eu também quero, tá? Mas alguns setores quer liberar um dos outros, não o seu comércio. É igual um pré-candidato aí a presidente, né? Que deu umas alfinetadas em mim e falou: eu sou pelo livre mercado, eu sou pelo Estado mínimo, mas pegou 1 bilhão e 200 no BNDES. Ou seja, ele é favorável ao Estado mínimo para você, não para ele. Então essas verdades têm que ser postas na mesa e alguém com isenção lá na frente decidir. Recebi um vídeo agora, está comprovado, está rodando, daqui a pouco você vai receber também aí, um cidadão que tem algum conhecimento de minérios, né, falando da exploração de minérios, uma região do Brasil, você deve receber esse vídeo aí, e pelo que eu levantei, é verdade, né? Cada 1 tonelada de minério dessa região, que não é minério de ferro, entra tudo ali que você possa imaginar, até terras raras, tudo que você possa imaginar. Cada tonelada de minério, o que se levantou ali, temos de impureza 4 quilos, ou melhor, 4 gramas de ouro, cada tonelada, 4 gramas de ouro. Então, pelo fluxo de caminhões que ele viu nessa região, que é exportado para um grande país fora do Brasil, por dia de impureza, a gente manda 28 quilos de ouro para fora. E aí a gente pergunta, né? O pessoal que fica me criticando sobre minérios no Brasil. Se nós agregarmos valores nesses minérios, dá para imaginar o êxito de receita que podemos ter para nós? E agregar valor como? Né? Você pode estar perguntando, se o Brasil não tem dinheiro para fazer uma siderúrgica, isso, aquilo. Você pode fazer parcerias com alguns países no tocante a isso daí. Eu dito, né, usando uma força de expressão, nós não podemos continuar mandando um navio de minério de ferro para fora e receber uma canoa de aço ou uma jangada de laptops. Temos potencial para isso aqui no Brasil, né? Como agregar valor. A minha recente viagem à Ásia, né, é um cartão de visitas de quem nós queremos estimular comércio entre outros países. Tive Israel também, tive Estados Unidos, não fui na Europa por falta de tempo. Pretendo sim, na primeira oportunidade, visitar o Paraguai. Teve eleições há pouco tempo lá. O presidente eleito, né, é uma pessoa de direita, vai dar continuidade à política que está lá. Eu sei que o PIB do Paraguai é menor do que de muitos estados brasileiros, mas é um estado, é um país, né, que está dando demonstrações práticas, que daqui talvez 20 anos pode se aproximar do que temos hoje em dia no tocante ao tigre asiático. As empresas, muitas empresas brasileiras estão indo para lá. O próprio Flávio Rocha, pré-candidato, pegou algumas empresas tuas e botou lá no Paraguai. Nada contra, está certo. O custo do Brasil é enorme. Aqui no Brasil é difícil você abrir um negócio. Você já pensou em ser patrão no Brasil? Se eu chegar lá, eu quero te facilitar a vida para ser patrão no Brasil. Você vai ver que mesmo a gente facilitando, porque tem um limite dessa facilidade, a dificuldade para ser patrão no Brasil é uma mão de obra que é cara, ou seja, para quem recebe esse salário é pequeno, para quem paga é muito. E as questões trabalhistas que a esquerda tanto usa, né? Direito, 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 direito. Eu também quero direito para todo mundo, né? Agora, na prática não funciona. Nós temos hoje em dia em torno de 14 milhões de desempregados, são números mentirosos, porque quem recebe Bolsa Família é tido como empregado. E agora já começa a usar a questão da Bolsa Família para me atacar. Você senhora, você senhor, não interessa onde esteja no Brasil, que recebe Bolsa Família, você que tem dificuldade, se eu chegar lá, vai continuar recebendo. Agora aqueles outros que fraudam, de vez em quando você tem notícia, né? Se eu não me engano, um pouco mais de 200 mil que recebe Bolsa Família do Brasil, contribuíram para a campanha do PT, dados cruzados com o TRS local. Dá para admitir alguém receber Bolsa Família e contribuir para a campanha do PT? Não dá, isso é fraude. Isso tem que ser combatido. Porque, afinal de contas, o dinheiro que vai à Bolsa Família vem da parte de quem paga imposto. E quem paga imposto é todo mundo. Até quem recebe Bolsa Família paga imposto. Você vai comprar o feijão, o arroz ali no supermercado, está pagando imposto também.
E a classe produtora do Brasil está no limite, não aguenta mais pagar. Eu repito, né? Vá ser patrão para você ver a dificuldade no Brasil. Um candidato há pouco agora disse aí que é bom pagar imposto. É bom quando você sabe que você paga e recebe algo em retorno no tocante àquilo, coisa que não acontece. Eu estou aqui com um colega aqui, cortando meu cabelo, até, desculpa, né, questão de segurança. Eu perdi a liberdade para fazer muita coisa no Brasil, até para ir no barbeiro muitas vezes, né? Eu tenho que ter uma preocupação muito grande, né? Porque eu peço a Deus, né, para continuar esse trabalho e ser uma opção para o Brasil, agora dia 7 de outubro, e se não for eleito, paciência, sinal que o povo escolheu alguém melhor do que eu, apesar da possibilidade da fraude com o fim do voto impresso. Me perdoe o Supremo Tribunal Federal, me perdoe a senhora Raquel Dodge, chefe aí do Ministério Público, uma decisão completamente equivocada, estapafúrdia. Se fosse algo que pudesse garantir, né, a lisura, países como os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul adotariam esse voto eletrônico, mas não existe qualquer garantia no tocante a isso. Mas digo uma coisa para você, não vamos desistir, vamos divulgar brevemente uma maneira, né, de buscarmos, eu sei que vai ter muito valor, mas buscarmos aferir de verdade a questão das eleições. Basta agora comprar alguns institutos de pesquisas, isso é possível acontecer também, e o pessoal dizer que após a minha passagem, após o primeiro debate, caiu assustadoramente para acertar os números, custos de pesquisa, porque vai aparecer na ponta lá no TSE, naquela tarde, noite, domingo, de 7 de outubro. Mas nós não podemos fazer o que a Venezuela fez quando Maduro estava vivo. O pessoal simplesmente, né, a oposição boicotou. Então o Chávez, usando as abas da democracia, o voto é uma aba da democracia, fez 95% no parlamento, e daí ele deitou e rolou. O parlamento passou a ser igualzinho ao parlamento cubano, né? Em Cuba existem 612 deputados federais. Alguém já viu um deputado federal cubano em qualquer lugar do mundo? Eu nunca vi. Ele se reúne 2 vezes por ano. Alguém já viu um deputado cubano votando contra, lá atrás, o Fidel, depois votando contra o Raul, e agora esse novo ditador que substituiu o Raul lá em Cuba? Não, tudo, né? Olha o problema da Venezuela, da Suprema Corte Bolivariana, tá? Mesmo quando o parlamento mudou-se a sua composição depois, continuou simplesmente evitando, né, que qualquer proposta que o Maduro não gostasse fosse derrubada. O nosso Supremo derrubou o voto impresso agora. É lamentável a decisão do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que nós temos, está aí. Temos que lutar as últimas consequências. Alguns criticam aí a mim, acham que eu posso tomar uma decisão maior do que tomo. Eu tenho o meu limite. Tá? Tem muitos deputados, e tem muito deputado bom em Brasília, acredite se quiser, muitos deputados bons mesmo, estão conosco, estão preocupados, estão buscando uma maneira de reverter isso daí. Porque a fraude pode existir não só para presidente, bem como quem aparelhou o TSE, não estou culpando especificamente, como ele integrava a Suprema Corte, se absteve de votar, foi uma decisão, no meu entender, positiva por parte dele, né? Mas o aparelhamento não é um ministro que faz, é feito ao longo dos tempos, por parte de alguns funcionários. Quase tudo está aparelhado no Brasil, quase tudo. Tá? E nesse aparelhamento que pode existir, eu não estou batendo o martelo, quase pronto aí, pode inserir também em muitas sessões do Brasil o voto de legenda para aquele partido que o aparelhou, para aquele partido que ocupou por 13 anos aí a presidência da República, e daí esse partido, que vocês sabem qual é, que esteve 13 anos no poder, fazer uns 60, 70 deputados federais na base da fraude. Isso pode acontecer, somando o que eles vão fazer, mais os puxadinhos, eles podem conseguir a maioria na Câmara, e a Câmara simplesmente vai ficar engessada, não vai produzir mais nada lá. E daí vai ser daí para pior. Imagine, né? Com todo o respeito que eu tenho a muitos colegas do PSDB, tenho muito deputado bom do PSDB que eu conheço, tenho amizade com eles, tá certo? E o Brasil não aguenta mais um ciclo de 4 anos, PT, PSDB.
a continuar esse lixo todo que nós vemos acontecendo? Você não vê esses candidatos falando em defesa da família, contrário à ideologia de gênero? Desculpe aqui a maioria dos homossexuais, a maioria não, os homossexuais que existem, são muitos lá no Brasil, sabemos disso, talvez 5%, usam vocês, né, para os seus fins. Na parada gay em São Paulo agora tinha gente com a bandeira da Palestina, olha o que fazem com o homossexual lá. A gente vê um homossexual parlamentar aí, né, que tem uma camisa do Che Guevara, se fantasiou de Che Guevara. Será que o cara não consegue ver que em Cuba Che Guevara executava os homossexuais? Tá? Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender, não tem nada a ver com isso. Até na revista Época, até lá em Negrito, quando entrou esse assunto novamente, eu perguntei para o repórter: você sabe se eu, Jair Bolsonaro, sou gay ou não? Você sabe? Você bota a mão no fogo se eu sou gay ou não? E você? O que você sabe da minha vida particular? O que interessa para você a minha vida particular? O que interessa para mim a sua vida particular? Mas usam isso para nos dividir. Nós temos que lutar para sermos uma só nação. E a minha bronca na questão LGBT, e muitos gays que têm filhos, que tem mãe lésbica que tem filho, tem pai gay que tem filho, não quer esse tipo de material na escola. E eu tenho dito sempre, né? Um pai não quer encontrar o filho brincando de boneca em casa por influência da escola. Se o filho lá na frente quiser assumir essa opção, vai ser feliz. A família que se entenda, né? Que o acolha, que o aconselhe, ou que aceite, sei lá o que for. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas essa causa não pode ser usada para nos dividir. E ponto final. É igual a questão afrodescendentes, né? Poxa, quem é que não tem amigos, né? E afrodescendentes? A minha esposa é filha do Paulo Negão. Nós estamos juntos e misturados. Não tem diferença entre nós. Mas usam essa causa para nos dividir. Tudo é racismo. Tudo é racismo no Brasil. Né? Eu entro na questão quilombola. Se eu chegar lá, os quilombolas não serão mais tutelados pelo Estado. Nós temos que fazer dos quilombolas algo exemplo que acontece em Israel, dos kibbutz, fazer os quilombutz, tá? Dar meios para que eles possam sobreviver do próprio trabalho. Tem quilombolas que são 10, outros não, continuam vivendo às custas do Estado. Isso tem que deixar de existir. Se os quilombolas quisessem dividir lá a sua terra e vender, que vendam a sua terra. Mas isso não pode ser usado de uma forma, os quilombolas, para nos dividir, para atrapalhar quem produz no campo. A mesma coisa da reserva indígena. Você vê, você quilombola, se você quiser, por exemplo, você é da Paraíba, por exemplo, está nos ouvindo aí, é quilombola da Paraíba. Você acha não, tem certeza e tem incidência de ouro na tua propriedade. Você pode mecanizá-la e explorá-la? Não. E por que o vizinho, um fazendeiro teu, pode? Então você tem que ter esse direito, explorar a tua terra, né? Sair desse jugo que acontece em muitos quilombolas, onde um manda lá. Né? É a mesma questão da questão indígena. Tá? O índio não pode continuar sendo tratado como se fosse um animal de zoológico por esses governos do momento que nos passaram também. Tá? O índio quer se aproximar a nós, o índio quer energia elétrica para mover tua casa de farinha, ele quer internet, quer jogar um futebol, quer um dentista para arrancar um dente dele que está doendo, quer um vermífugo, tá? Ele quer um soro antiofídico para que ele não morra por ser picado por uma cobra. O índio é um ser humano igualzinho a nós. Daí vem um pessoal, não é assim. Peraí, na Bolívia não temos um índio presidente da República que pese o péssimo trabalho que ele faz lá, ok? A favor do Foro de São Paulo, que pese, mas é o presidente lá da Bolívia. E que o nosso índio aqui não pode sair daquele espaço de terra dele? Ele quer se emancipar, ele quer ser gente igual a você, igual a eu. E se ele chegar lá, tiver fazendo de tudo para que ele seja dessa maneira. Estamos andando pelo Brasil, né? Quando falei de minério agora há pouco, né? Nós temos como sair dessa situação. Sempre tendo à frente João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não temos como fugir da verdade.
Vamos com verdade prosseguir nessa marcha, né? Vamos valorizar a família, fazer com que o professor possa exercer sua autoridade em sala de aula. Olha o vexame que é o nosso currículo escolar hoje em dia. Qual o objetivo da educação? É formar homens e mulheres aptos para o mercado de trabalho, para serem empregados ou patrões. Você pega um moleque com 15 anos de idade, cobra a tabuada dele, 7 vezes 8, 70% não sabe fazer a regra de 3, não sabe interpretar um texto. De onde vem essa ignorância toda, lamentavelmente? Vem de políticas anteriores, que interessa para os que estão no poder, para essa máfia que sempre está no poder, que você tenha numa mão um cartão de um programa social qualquer, e na outra o título de eleitor. Você é escravo desses caras. Vamos abandonar essa forma, tá? O que faz um homem, uma mulher ser feliz lá na frente é o conhecimento. Ele tem que ter conhecimento para poder no futuro aplicar como empregado ou como patrão. Então o objetivo da educação é atingir a economia positivamente, coisa que nós não temos no Brasil. Daí fala que não entende de economia. Não entendo mesmo, que os entendidos de economia, os economistas, ok? Simplesmente afundaram o Brasil. Temos bons economistas? Temos. Tá? Excelentes economistas no Brasil. E eu tenho alguns desses que nos ajudam, me orientam, me assessoram, para a gente fazer uma política econômica diferente. Mas, vai lá atrás. Se você não tiver segurança, não tem economia. Na Barra da Tijuca, tenho dito, né, há 2 anos, segundo a matéria jornalística aqui, a matéria técnica, né, em torno de 400 estabelecimentos comerciais fecharam as portas, em grande parte por questão da violência. É um assalto em cima de assalto. Olha a audiência de custódia, os policiais militares sabem muito bem como é que funciona isso, né? Policiais civis também. Eu acho que não tem, ninguém é preso por mais de 24 horas por ter praticado um furto ou roubo. Vai para a rua todo mundo. Raramente um cara fica preso. Tem que mudar isso aí. E no Brasil aquela história, mas as cadeias não recuperam. Qual o objetivo da cadeia? Mas se não recupera, então você não pode botar um ladrão lá dentro, né? Porque ele vai, quando sair de lá, se transformar num latrocida. A cadeia é a forma de mostrar para o cara, tá, que ele está errado, vai pagar pelo seu erro e tirar o canalha da sociedade. Como é que você acha que um pai, uma mãe, vê que um filho, uma filha foi abusado por alguém e ficou preso algumas horas, ou alguns dias, algumas semanas, ou poucos meses e está na rua? Isso frustra todos nós. E volta a questão do comércio. Você quer abrir um negócio para você, é assaltado. Se você dá primeiro, você não pode ter, quase impossível ter uma arma dentro do teu estabelecimento comercial ou da tua casa. Porque os idiotas aí, os entendidos, né, os especialistas de segurança, que a grande maioria são aquelas pessoas de paletó e gravata, né, tomando uísque a noite toda, cheirando perfumes, né, com toda certeza, discutindo o sexo dos anjos. No dia seguinte, vê na imprensa uma operação onde morreu alguém e vão para cima de quem matou. Não interessa se foi legítima defesa ou não. Se é que nós temos legítima defesa do Brasil, não temos. Sempre falo, olha o caso Ana Hickman, coisa mais ridícula do que essa. Um integrante do MP lá em Minas Gerais, né, de novo, recorreu de um recurso, depois de um juiz arquivar, em nome da legítima defesa. O MP quer levar o cara para tribunal de júri. Isso é uma covardia. Desculpa, até baixando o nível. Isso é uma patifaria. Tendo visto o que aconteceu naquele momento. Olha agora esse caso dessa menina aí, que desaparecida por uma semana, e agora acharam o corpo dela, né? Uma menina de 12, 13 anos de idade. Se pegar esse cara, ele vai ficar preso por quanto tempo? Como não temos prisão perpétua no Brasil, né? Esse canalha tinha que ficar preso no mínimo 30 anos. Mas se bobear, não vai faltar gente em direitos humanos, achar um motivo qualquer. Não teve oportunidade, é um excluído da sociedade, não estudou, pobrezinho, e daqui a pouco vai cumprir ali uma fração da pena e vai para a rua. Um presidente não vai mudar isso tudo sozinho, não vai. Você tem que votar para senador e deputado quem pense, né? Igual o teu candidato a presidente, que eu não sei quem que é. Mas se você quer que a política do teu candidato a presidente vá para frente, tem que botar em deputados federais e senadores que pensem dessa mesma maneira. O cara que vai votar em mim, por exemplo, se votar num cara do PSOL para o Senado ou para a Câmara, você está jogando teu voto. Nem vote em mim, pô. Vota no cara do PSOL também.
Tá ok? Faz a besteira bem feita logo de vez. Chuta logo o pau da barraca, esquece, entendeu? Não adianta chegar lá e depois ficar amarrado. Estamos trabalhando na Câmara, tem um grupo de quase 70 deputados na frente desse projeto aí, dessa parte. O deputado Onyx Lorenzon do Rio Grande do Sul faz um trabalho excepcional no tocante a isso. Temos bons deputados trabalhando nessas questões também. O Major Olímpio, da Polícia Militar, deputado federal por São Paulo, tá ok? Temos aí o Marcelo Álvaro aqui de Minas Gerais, né? Temos pessoas excepcionais, excepcionais. Temos o delegado Francisquini, pré-candidato ao Senado lá no Paraná, no Brasil todo. O delegado Éder Mauro, lá no Pará, que não é do meu partido, mas faz um trabalho excepcional também no tocante a isso. Muita gente boa. Tem gente boa dentro do parlamento. Eu acredito que dá para a gente buscar uma governabilidade diferente dessa que está aí, que é na base do toma lá da cá. Então nós temos que acreditar, porque esse Brasil é nosso. E quero contar uma historinha aqui para encerrar. Eu procurei há poucas semanas um homem, né? Podia ser mulher também, tá ok? Vai me acusar de procurar homem, tá? Com 70 anos de idade, aposentado, ganhou o teto no serviço público. Seu João, nome fictício aqui, dá para nos ajudar? Formular política, buscar soluções para esses problemas? Ele me respondeu o seguinte: ô Bolsonaro, eu estou indo morar nos Estados Unidos, cansei do Brasil, joguei a toalha, não dá mais, e falou um montão de problemas, que eu concordo com ele, sim. Mas falei para ele uma coisa muito importante: seu João, se o Brasil quebrar, o senhor que está nos Estados Unidos não vai receber a tua aposentadoria no Brasil, e o senhor vai ter que voltar, vai ter que entregar pizza com 70 anos de idade. Nos ajude. Ele mudou de ideia, vai para os Estados Unidos, mas vai manter contato conosco e nos ajudar nessas políticas para buscar o ponto de inflexão e começar a recuperar o nosso Brasil, essa pátria que nós temos. Um exemplo claro, e outro muito claro que eu falo também, eu tive Israel, olha o que Israel não tem, eles não têm nada, só tem areia. Agora, olha o que eles são. E são por quê? São o que são? Pela união do povo, pela sua crença em Deus. E eles são muita coisa. Agora olha para nós, olha o que nós temos tudo. E olha o que nós somos. Lamentavelmente não somos nada. Qual o problema disso tudo? Sim, em grande parte é a minha classe política. E vamos mudar isso daí. Nós devemos acreditar no futuro do Brasil. Não pense que a minha vida é fácil. Sentar na cadeira presidencial. Qual prazer você tem em sentar na cadeira presidencial, a não ser aquele de servir a sua pátria? E eu quero sentar, se um dia essa for a vontade de Deus, sentar lá e escolher o meu time para entrar em campo. Como disse lá em São Paulo, né? É igual o técnico de futebol, se botar o Neymar como centroavante não vai dar certo. Ou melhor, se botar como goleiro, né? Não vai dar certo, tem que ser centroavante. É isso que eu apelo a todos vocês. Mais que acreditar, cada um fazer a sua parte. A imprensa teve agora, atrás da minha família, que está espalhada pelo Brasil, buscando maneiras de, ao entrevistá-los, né, me atacar num ponto, no outro. Tem procurado funcionários meus que trabalham comigo em 89 e 90 aqui na Câmara de Vereadores, ver se acha algum furo, alguém fala alguma coisa. Olha a questão da revista Veja, né? Não sei o que a Veja vai apresentar domingo agora, mas não quero tocar nesse assunto, mas a matéria está lá, que uma pessoa, né, teria pedido 250 mil para falar contra mim. Bem, o coronel Fábio, né, fez um vídeo ali falando que nada daquilo aconteceu, mas eu não sei se a esposa dele falou, tentou negociar alguma coisa, não sei. Ela esteve no meu gabinete, falou que estava com problema financeiro, falou sim, e eu simplesmente, porque é praxe, né, eu desconverso. Eu não tenho dinheiro que alguns acham que eu posso ter para ajudar. Não tenho, tá certo? Não tenho dinheiro. E se tivesse também, não ia escolher um amigo ou outro para ajudar, né? Tá ok? Escolher se é que merece ou não. E um limite, eu tenho um limite, eu vivo do salário de deputado federal, né? Lá em Brasília, que é muita coisa, mas eu não tenho como dar para o outro. Daqui a pouco eu estou dando para alguém, o pessoal me filma, né? Deu R$500 para uma pessoa, 100 para outra, pagou o almoço, tá comprando voto. Então, como regra, não existe qualquer apoio, qualquer ajuda, até porque eu seria a primeira vítima nesse processo. No mais, pessoal, o Brasil é nosso e acredito no Brasil porque acredito em você. Quinta-feira
lá no aeroporto de Campina Grande, é isso mesmo? É. Campina Grande. Na outra quinta-feira, lá em Ceará. no Ceará, em Fortaleza. Nessa quinta agora, o Júlio Lemos é o nosso anfitrião. Na próxima, né? Além de grupo de direita, tá certo? Simpatizantes, muita gente mesmo. Na outra, o Heitor Freire, entre outros, grupo de direita também. Ceará, Paraíba, tá ok? É o Nordeste todo por um Brasil diferente e melhor. Vamos unir todo mundo no Brasil. Coração verde e amarelo, bandeira uma só. Não tem essa historinha de opção, cor de pele, região. Todo mundo junto, ok? Todo mundo por um só ideal. Pra frente, Brasil, do meu coração. Um abraço a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu, pessoal.